Você foi condicionado a acreditar que ser aceito é sinônimo de segurança. Desde cedo, aprende que agradar evita conflito, mantém vínculos e garante pertencimento. O problema é que no jogo real das relações de poder, essa lógica funciona ao contrário. Quando você busca a aprovação, você revela dependência. E toda dependência cria uma assimetria silenciosa. Quem precisa mais, perde posição. O desejo não nasce da necessidade, nasce da autonomia. Quando você ajusta palavras, atitudes e decisões para evitar desagradar, você comunica algo muito específico, mesmo sem perceber. Você está disposto a se moldar para não ser rejeitado. Isso não gera conforto, gera vantagem para o outro lado. A mente humana reconhece instintivamente quem tem medo de perder e quem está disposto a seguir sem garantias. A aprovação funciona como uma moeda perigosa porque parece inofensiva. Você acredita que está apenas sendo educado, atencioso ou respeitoso, mas o que está sendo lido no plano psicológico é outra coisa. O esforço excessivo para ser aceito sinaliza insegurança interna. E insegurança não inspira desejo, inspira controle. Quem percebe que você precisa da aceitação dela, entende que pode retirá-la, dosá-la ou usá-la como instrumento. Quando você age buscando ser validado, suas decisões deixam de ser livres. Você começa a antecipar reações, a calcular palavras, a evitar posicionamentos firmes. Aos poucos, abre mão da própria direção para manter a aprovação alheia. Esse é o ponto em que a relação deixa de ser um encontro entre forças iguais e passa a ser um jogo onde um observa e o outro se adapta. O paradoxo é simples. Quanto mais você tenta ser aceito, menos respeitado se torna. Não porque agradar seja errado, mas porque a motivação por trás do agrado é percebida. O poder não está no gesto, está na intenção que o sustenta. Quando você age por escolha, há força. Quando age por medo de rejeição, há fragilidade. A firmeza silenciosa cria atração porque transmite suficiência. Você não precisa provar, justificar ou pedir espaço. Você ocupa. Isso não significa frieza ou desprezo, significa autonomia emocional. Quando você não depende da aprovação, você pode oferecê-la, e isso inverte completamente a dinâmica. A armadilha da aprovação não é querer ser querido, é precisar ser querido. No instante em que essa necessidade desaparece, algo muda no campo invisível da relação. Você deixa de reagir para agradar e passa a agir por convicção. E convicção, mesmo quando não é dita, é sentida. É aí que o eixo do poder se realinha. Existe uma falsa sensação de segurança em ser compreendido rapidamente. Você acredita que, ao deixar claras suas intenções, pensamentos e sentimentos, evita conflitos e cria conexão. No entanto, no campo psicológico das relações, clareza excessiva não gera proximidade, gera controle. Aquilo que pode ser previsto pode ser administrado. Aquilo que é administrado perde impacto. Quando você revela cedo demais o que quer, o que sente e o que espera, você entrega o mapa inteiro antes mesmo do jogo começar. Não sobra espaço para descoberta, tensão ou imaginação. O mistério não é manipulação, é profundidade. A mente humana se envolve mais com aquilo que precisa ser decifrado. O que é entregue pronto perde valor rapidamente. A previsibilidade transforma você em uma variável estável. Estável demais. Quando suas reações são sempre as mesmas, quando sua disponibilidade é garantida, quando suas respostas seguem um padrão fácil de antecipar, você deixa de ser uma presença viva e passa a ser um elemento fixo. E elementos fixos não geram desejo, geram conforto administrativo. O silêncio estratégico não é ausência, é linguagem. Ao não responder imediatamente, ao não revelar tudo, ao não confirmar expectativas, você cria um espaço psicológico. Esse espaço gera tensão, e a tensão mantém o interesse ativo. Onde não há tensão, há estagnação. Onde tudo é sabido, nada é desejado. Falar demais é uma tentativa inconsciente de controle. Você acredita que, explicando tudo, evita interpretações negativas. Mas o efeito real é oposto. Você demonstra medo de ser mal interpretado, e medo é sempre percebido. A mente que observa entende que você precisa ser entendido para se sentir seguro. Isso desloca o poder.
A previsibilidade também anula o risco. Se você sempre está disponível, sempre responde, sempre se posiciona da mesma forma, não existe possibilidade de perda. E sem possibilidade de perda, não há valorização real. O interesse cresce quando algo pode escapar, não quando está garantido. Ser imprevisível não significa ser incoerente ou instável. Significa não entregar todo o roteiro. Significa permitir que o outro descubra aos poucos camadas que não estão à mostra. O estrategista não se apressa em ser compreendido, porque sabe que o processo de compreensão cria envolvimento. Quando você abandona a necessidade de se explicar o tempo todo e aceita não ser totalmente lido, algo muda. Você deixa de ser calculável, e aquilo que não pode ser calculado exige atenção. Nesse ponto, o jogo deixa de ser racional e passa a ser psicológico. E é nesse território que a previsibilidade se torna fraqueza, e o mistério, força. Existe um impulso quase automático de justificar cada decisão, cada escolha, cada silêncio. Você acredita que, se explicar bem, será compreendido, que, se organizar os argumentos, evitará julgamentos, que, se deixar tudo claro, manterá controle da situação. Mas essa necessidade de se explicar nasce do medo. Medo de ser mal interpretado, rejeitado ou desvalorizado. E o medo, quando guia a comunicação, enfraquece a posição. Explicações excessivas não surgem da força, surgem da dúvida interna. Quando você sente que precisa defender suas decisões, está implicitamente reconhecendo que elas podem não se sustentar sozinhas. O poder verdadeiro não depende de concordância imediata. Ele existe mesmo diante do silêncio, da discordância ou da incompreensão momentânea. Quem precisa ser entendido o tempo todo está pedindo permissão para existir. Toda justificativa carrega uma mensagem oculta. Minha decisão precisa do seu aval para ser válida. Mesmo que você não diga isso em palavras, é isso que o outro lado capta. A mente humana é extremamente sensível a hierarquias invisíveis. Quando você se explica demais, você se coloca em posição defensiva, e quem se defende já se colocou abaixo. Existe uma diferença profunda entre comunicar e justificar. Comunicar é informar quando necessário. Justificar é tentar se proteger de um julgamento que você já antecipou. Quanto mais você antecipa o julgamento do outro, mais poder você entrega a ele. Você passa a agir não por convicção, mas por expectativa alheia. A necessidade de se explicar também revela apego à imagem. Você quer ser visto como correto, coerente, razoável. Quer garantir que a outra pessoa entenda suas motivações para não pensar mal de você. O problema é que o poder não nasce da tentativa de parecer correto. Ele nasce da capacidade de sustentar escolhas, mesmo quando não são aprovadas. Quem tem firmeza interna não corre para preencher o silêncio, não sente urgência em se defender, não organiza longos discursos para validar sua própria posição. Age, observa e mantém a postura. O silêncio, nesses momentos, fala mais do que qualquer argumento. Ele comunica segurança, autossuficiência e ausência de medo. Explicar demais também remove o peso das decisões. Quando tudo é detalhado, racionalizado e exposto, não sobra espaço para interpretação. E a interpretação é onde nasce o impacto psicológico. Pessoas respeitam mais aquilo que não precisam mastigar completamente. O que exige esforço mental é percebido como mais valioso. Existe ainda um outro efeito silencioso. Quem se explica demais treina o outro a exigir explicações. Cada justificativa cria um precedente. Aos poucos, você passa a ser cobrado, questionado e avaliado com mais frequência. O que começou como um gesto de clareza termina como uma obrigação constante, e a obrigação corrói a autoridade. A força está em escolher o que dizer e, principalmente, o que não dizer, em permitir que nem tudo seja esclarecido, em aceitar que nem todos vão concordar, entender ou aprovar. Quando você abandona a necessidade de se justificar, você recupera o centro. Suas decisões deixam de orbitar o julgamento externo e passam a emanar de um eixo interno estável. O poder não se anuncia, não se explica, não se defende, ele se sustenta. E quando você entende isso, algo muda profundamente na forma como você se posiciona. Você fala menos, mas cada palavra pesa mais.
Você explica menos, mas cada decisão comunica mais. Nesse ponto, você deixa de pedir espaço e passa a ocupá-lo. Poucas coisas entregam tanto poder ao outro quanto uma reação emocional visível. No instante em que você reage, você se revela. E no instante em que se revela, você se torna legível. A mente humana aprende rápido onde tocar quando percebe irritação, ciúme, ansiedade, euforia ou frustração expostos. Emoção descontrolada vira mapa. Mapa vira alavanca. Você foi ensinado a acreditar que demonstrar sentimentos é sinônimo de autenticidade. Mas no campo do poder psicológico, autenticidade sem domínio é vulnerabilidade. Não se trata de não sentir, mas de não ser conduzido pelo que sente. Sentir é inevitável. Reagir é escolha. E essa escolha define quem conduz a dinâmica. Quando uma emoção escapa, algo se desloca. O foco sai do conteúdo da interação e passa para o seu estado interno. A outra parte não precisa mais adivinhar o que te move. Ela vê. E quando alguém vê o que te move, passa a influenciar isso. A partir daí, cada gesto, cada palavra, cada ausência pode ser usada para provocar respostas previsíveis em você. Ciúme explícito comunica medo de perda. Ansiedade comunica dependência. Irritação comunica fragilidade do controle interno. Euforia excessiva comunica necessidade de validação. Nenhuma dessas mensagens gera respeito. Elas geram leitura estratégica. Quem observa entende que basta retirar atenção, criar silêncio ou mudar o ritmo para alterar seu estado emocional. O verdadeiro controle emocional não é rigidez nem frieza, é estabilidade. É a capacidade de permanecer inteiro independentemente do estímulo externo. Quando você mantém o mesmo eixo sob pressão, algo poderoso acontece. Você deixa de ser reativo e passa a ser referencial. O outro ajusta o comportamento em relação à sua estabilidade, não o contrário. Existe um erro comum: acreditar que esconder emoções é reprimir. Não é. Reprimir é negar. Controlar é escolher quando, como e se aquilo será expresso. Você pode sentir tudo e ainda assim manter o comando. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Quem confunde controle com repressão acaba explodindo. Quem entende controle como soberania interna permanece firme. A reação imediata é sempre a mais fraca. Ela nasce do impulso, não da estratégia. Quando você responde no calor da emoção, você age no terreno do outro. Quando você pausa, observa e escolhe, você desloca o terreno para si. A pausa é uma arma silenciosa. Ela interrompe o fluxo automático e cria assimetria. O autocontrole também impede que você seja treinado. Sempre que alguém provoca uma reação sua e obtém resposta, aprende algo sobre você. Aprende limites, gatilhos, expectativas. Com o tempo, isso vira condicionamento. Você passa a responder como esperado. O controle emocional quebra esse ciclo. Ele devolve imprevisibilidade. Há ainda um efeito interno profundo. Quando você domina as próprias reações, sua percepção de valor pessoal se fortalece. Você deixa de depender do comportamento externo para se sentir estável. Isso se reflete na postura, no olhar, no tom de voz, no ritmo. Mesmo sem palavras, isso é percebido. Estabilidade interna comunica autoridade. O domínio emocional não torna você distante, torna você sólido. Você continua sentindo, mas não se perde. Continua envolvido, mas não refém. Continua presente, mas não vulnerável ao jogo alheio. Nesse ponto, as emoções deixam de ser fraqueza e passam a ser energia sob controle. Quem controla as próprias reações, controla o campo. Porque no jogo invisível, não vence quem sente menos, vence quem governa melhor aquilo que sente. Atenção parece valor, mas raramente é. Atenção pode ser curiosidade passageira, tédio disfarçado, vaidade alimentada ou simples hábito. Confundir atenção com interesse real é um dos erros mais comuns e mais exploráveis nas dinâmicas de poder. Quem se satisfaz apenas com atenção aceita migalhas acreditando que está recebendo presença. A mente humana reage ao que pode perder, não ao que está garantido. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto para responder, você remove o risco do cenário. Sem risco, não há tensão. Sem tensão,
não há investimento emocional. O que não exige esforço não é valorizado, é consumido. A atenção constante cria um paradoxo. Quanto mais você oferece, menos peso ela tem. Isso acontece porque a abundância dilui o valor percebido. Se sua presença é garantida, ela deixa de ser desejada, passa a ser esperada. E tudo o que é esperado perde impacto psicológico. O interesse verdadeiro nasce quando existe a possibilidade real de ausência. Disponibilidade irrestrita também comunica prioridade invertida. Quando você coloca o outro no centro constante do seu tempo, decisões e energia, você envia uma mensagem silenciosa. Minha vida gira em torno disso. Essa mensagem não gera segurança, gera assimetria. Quem percebe que é o centro, aprende que você não é o próprio centro. Existe uma diferença crucial entre escolher estar presente e não conseguir se ausentar. A primeira é poder. A segunda é dependência. Quando você não consegue se retirar, quando sente ansiedade ao criar distância, quando teme que a ausência enfraqueça o vínculo, você já está operando a partir do medo de perder. E o medo, mais uma vez, desloca o eixo do poder. A tensão também pode ser usada como ferramenta de controle. Quando alguém percebe que você responde rápido, se adapta facilmente e permanece constante, pode alternar presença e ausência para provocar reações. Pequenas retiradas de atenção passam a gerar ansiedade. Pequenos retornos passam a gerar alívio. Esse ciclo cria condicionamento emocional. E quem é condicionado não conduz. O interesse real exige investimento, tempo, foco, curiosidade ativa. Mas esse investimento só ocorre quando existe incerteza. Quando algo pode escapar, a mente se move para preservar. Quando algo é garantido, a mente relaxa e explora outras opções. Não é crueldade, é funcionamento psicológico básico. A escassez não é ausência total, é seletividade. Não se trata de desaparecer, mas de não estar disponível por padrão. De escolher quando, como e por quanto tempo você oferece presença. Quando sua atenção tem critérios, ela ganha peso. Quando é distribuída sem filtro, perde valor. Criar valor não é pedir atenção, é ser digno de disputa. E disputa só existe quando há limite. Quando você estabelece limites claros, algo muda. Sua presença deixa de ser um recurso infinito e passa a ser um privilégio. O que é privilégio é respeitado. O que é infinito é explorado. A ilusão da atenção mantém muitas pessoas presas a relações desequilibradas. Elas recebem sinais constantes, mensagens, convites, pequenos gestos, e confundem isso com profundidade. Mas profundidade exige risco, exige escolha, exige renúncia de alternativas. Sem isso, tudo permanece superficial, mesmo que frequente. Quando você entende essa dinâmica, sua postura muda. Você deixa de medir valor pela quantidade de atenção recebida e passa a observar o nível de investimento. Você para de se oferecer em excesso e começa a se posicionar. E nesse momento, a atenção deixa de ser uma armadilha emocional e passa a ser consequência natural do seu valor percebido. Existe uma crença amplamente difundida de que quanto mais você revela sobre si, mais profunda se torna a conexão. Essa ideia soa honesta, madura e emocionalmente evoluída. Mas, no plano psicológico do poder, transparência irrestrita não constrói intimidade, constrói previsibilidade. E previsibilidade, como já visto, é fraqueza. A verdade é uma ferramenta, não uma obrigação contínua. Quando você se expõe sem critério, você não cria vínculo, você entrega acesso. Intimidade não nasce do despejo emocional, mas da revelação progressiva. Cada informação pessoal tem peso, e o peso só existe quando há tempo, contexto e escolha. Revelar tudo cedo demais elimina o processo de descoberta. O outro não precisa mais observar, interpretar ou investir para entender quem você é. Tudo já está disponível, e aquilo que é facilmente acessível raramente é valorizado. O mistério não é mentira, é respeito pelo tempo psicológico do outro. Transparência ingênua também costuma vir acompanhada de uma expectativa silenciosa. Ser compreendido, acolhido, validado. Quando essa expectativa não é atendida, surge frustração.
Isso revela que a abertura não era apenas generosidade, mas uma tentativa de garantir conexão. Mais uma vez, a necessidade aparece, e com ela, a perda de posição. O estrategista não mente, mas também não se desnuda. Ele escolhe, decide o que mostrar, quando mostrar e por quê. Essa escolha mantém o equilíbrio. Permite proximidade sem entregar controle. Permite verdade sem abrir mão de poder. Quando você entende que nem toda a verdade precisa ser dita imediatamente, algo muda. Você deixa de usar a exposição como ponte e passa a usar presença, postura e coerência. A conexão deixa de ser verbal e passa a ser sentida, e o que é sentido, sem ser totalmente explicado, tende a ser muito mais forte. Existe uma armadilha silenciosa escondida na identidade do homem bom, não porque a bondade seja um defeito, mas porque muitos a utilizam como escudo para evitar confronto, frustração e risco. A bondade, quando não vem acompanhada de limites claros, deixa de ser virtude e se transforma em permissão para ser ultrapassado. Muitos homens aprendem que ser correto, compreensivo e sempre disponível é o caminho para a aceitação. Passam a confundir respeito com complacência. Evitam dizer não, evitam impor condições, evitam contrariar. Acreditam que ceder constantemente demonstra maturidade emocional. O que não percebem é que cada concessão sem critério enfraquece sua posição. Sem limites, não existe contorno. E sem contorno, não existe valor definido. Quando você aceita tudo para manter a imagem de bom, você comunica que seus limites são flexíveis demais para serem levados a sério. Isso não gera segurança, gera leitura estratégica. Quem percebe a ausência de limites testa, avança e ocupa. A bondade que nasce do medo de desagradar não é bondade, é autopreservação disfarçada. Você não está sendo justo, está sendo evasivo. Está evitando o desconforto do conflito imediato ao custo de perder respeito no longo prazo. E o respeito é a base invisível de qualquer dinâmica equilibrada. Impor limites não é ser agressivo, é ser claro. É dizer até onde vai e onde termina. É sustentar consequências quando esses limites são ultrapassados. O homem que impõe limites transmite algo fundamental. Ele se respeita. E quem não se respeita não inspira respeito externo. Existe uma diferença profunda entre gentileza e submissão. A primeira é escolha consciente. A segunda é medo travestido de virtude. Quando você age com gentileza porque quer, há força. Quando age porque teme perder aprovação, há fraqueza. O outro sente essa diferença, mesmo que não saiba explicá-la. O papel do homem bom só se torna poderoso quando está ancorado em firmeza. Quando você pode ser gentil, mas também pode se retirar. Pode ceder, mas também pode negar. Pode compreender, mas não tolera desrespeito. Essa dualidade cria equilíbrio. Sem ela, a bondade vira convite à invasão. Quando você abandona a necessidade de parecer sempre correto e aceita sustentar posições impopulares, algo muda. Sua presença ganha peso, suas palavras passam a ter consequência. E sua bondade deixa de ser vista como fraqueza, passa a ser percebida como escolha consciente de alguém que tem força para impor limites, mas opta por não fazê-lo o tempo todo. O medo de perder é uma das forças mais silenciosas e mais manipuláveis que existem. Ele não grita, não se anuncia, mas orienta decisões, molda comportamentos e enfraquece posições sem que você perceba. Quem age a partir do medo nunca negocia em igualdade. Sempre cede antes, aceita menos e se adapta mais do que deveria. Quando você teme perder alguém, algo essencial muda dentro de você. Suas escolhas deixam de ser guiadas por convicção e passam a ser guiadas por preservação. Você começa a calcular demais, a tolerar desconfortos desnecessários, a silenciar incômodos legítimos, tudo para evitar a ruptura. Esse movimento interno é percebido mesmo sem palavras, e o que é percebido vira vantagem para o outro lado. O medo de perder cria apego, e o apego cria dependência emocional. Quando você depende, você se torna previsível. Suas reações passam a seguir um padrão. Você tenta agradar, evitar conflito, manter presença constante. Esse padrão pode ser explorado com facilidade. Pequenas ameaças de afastamento passam a ter grande efeito sobre você.
Quem não aceita a possibilidade de perda não tem poder real de escolha. Está sempre jogando para não perder, nunca para ganhar. E jogar defensivamente enfraquece qualquer posição. O desapego estratégico, ao contrário, não significa indiferença, significa liberdade. É a capacidade de continuar inteiro mesmo diante da ausência. Quando você aceita que pode perder e ainda assim seguir firme, algo se transforma. Sua postura muda, suas decisões ganham clareza. Você deixa de aceitar menos do que merece, apenas para manter algo que já está desequilibrado. Essa aceitação não afasta, ela reposiciona. O medo de perder faz você negociar contra si mesmo. O desapego te devolve o centro. E quem está centrado não implora, não pressiona, não se diminui. Ele escolhe. E a escolha, quando é real, é sentida. É nesse ponto que o medo deixa de governar e o respeito começa a surgir. O erro mais comum é acreditar que as relações se decidem no nível do que é dito. Palavras são apenas a superfície. O jogo real acontece abaixo dela, onde quase ninguém olha conscientemente. É ali que postura, ritmo, silêncio, presença e ausência constroem significados que não passam pelo filtro racional. Esse é o campo invisível, onde o poder se manifesta. Você pode dizer tudo certo e ainda assim perder posição. Pode ser lógico, educado, coerente e mesmo assim ser conduzido. Porque o que define a dinâmica não é o conteúdo da fala, mas o estado interno de quem fala. A mente humana lê sinais o tempo todo: hesitação, pressa, ansiedade, calma, firmeza. Esses sinais moldam a percepção antes mesmo que as palavras sejam processadas. O jogo invisível é inconsciente. Ele não depende de intenção declarada. Funciona mesmo quando ninguém admite que está acontecendo. É por isso que tantas pessoas dizem: não sei explicar, mas algo mudou. O que mudou foi o campo psicológico. A hierarquia silenciosa se rearranjou. Postura comunica mais do que argumentos. Quem ocupa o próprio espaço sem pedir licença altera o ambiente ao redor. Ritmo também é linguagem. Quem não se apressa transmite controle. Quem não reage imediatamente cria assimetria. O silêncio, quando sustentado, não é vazio. É pressão psicológica. Ele obriga o outro a preencher, a interpretar, a se mover. A ausência é uma das forças mais mal compreendidas. Não é desaparecer por birra ou manipulação. É não estar disponível por padrão. É mostrar que sua presença é escolha, não obrigação. Quando alguém sente que sua presença não é garantida, algo desperta. A mente passa a calcular, a investir, a valorizar. Nesse nível, não se trata de convencer, mas de influenciar sem palavras. Não se trata de dominar, mas de não ser dominado. O jogo invisível não premia quem fala mais, premia quem sustenta melhor o próprio eixo interno. Quem permanece estável enquanto o outro oscila, assume o centro da dinâmica. Por isso, Maquiavel nunca precisou falar de romance. Ele falava de poder humano. E onde há poder psicológico, há atração, respeito e impacto. Não porque alguém queira, mas porque o sistema funciona assim. Ignorar isso não torna você virtuoso, torna você vulnerável. Quando você passa a enxergar o jogo invisível, algo se rompe. Você deixa de operar no automático moral e começa a perceber padrões. Não para manipular, mas para não ser conduzido sem perceber. A lucidez não te torna frio, te torna consciente. E consciência muda tudo, porque a partir dela você já não reage cegamente. Você observa, escolhe e sustenta. O jogo continua existindo, mas agora você sabe onde ele realmente acontece.